Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando neste programa informativo. O meu nome é Cristina, eu trabalho no setor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José dos Pinhais. Fui convidada pela Sami e pela Leandra para falar um pouquinho sobre o Estatuto do Servidor, especificamente sobre as licenças que estão previstas na Lei 525 de 2004. Eu agradeço o convite, fico lisonjeada por estar participando deste ato tão importante. Então vamos falar um pouquinho sobre a licença maternidade. A licença maternidade ela está prevista na Constituição Federal de 88, é um direito social de toda trabalhadora que trabalha por regime seletista ou estatutário ou que venha fazer a contribuição previdenciária. Então esses servidores eles têm direito à fruição dessa licença maternidade, que pode variar de 120 dias a 180 dias. 120 dias se aplica às trabalhadoras da iniciativa privada, que são aquelas que trabalham em regime seletista. Este período ele vai até 120 dias, podendo ser prorrogado por 180 dias, mas isso fica a critério do empregador. Então não é uma obrigatoriedade deste empregador estar fornecendo 180 dias para essa trabalhadora. Já no Estatuto do Servidor Público de São José dos Pinhais, há previsão de 180 dias consecutivos, seja para servidor estatutário, ou para empregada pública, ou para aquela que exerce cargo exclusivamente comissionado. Então, o Estatuto ele garantiu esse período a todas essas trabalhadoras. A licença maternidade ela tem que ser informada após a 36ª semana ao serviço médico pericial, tá? Para que munida com uma documentação que comprove o seu período gestacional. Após a 36ª semana, ela passa a ser, conforme o artigo 134, parágrafo 2º, a licença deverá ter início entre a 36ª semana e a data do parto, e sendo formalizada através de um requerimento administrativo do servidor público. Também a licença também pode ter início, quando acontece o parto prematuro, então ele vai passar a constar da data do parto. A partir do período gestacional mencionado, que é a 36ª semana, o servidor ele não pode mais estar usufruindo de licença tratamento de saúde. O que quer dizer? Que antes desta data, se a servidora pegar algum atestado e precisar ficar afastada de suas atividades, ela vai estar usufruindo de uma licença de tratamento de saúde. Após a 36ª semana, em conformidade com o artigo 134, parágrafo 3º, ela passa a usufruir de licença maternidade. Ela já não pode mais usufruir da licença de tratamento de saúde. Então isso é importante estar ciente, porque há uma diferenciação dessas formas de licença, tá? A confirmação da licença ela está vinculada à apresentação da certidão de nascimento da criança dentro de um prazo de 30 dias a contar da data do nascimento. Então, o servidor público deverá encaminhar esse documento à administração pública. E também, caso aconteça a situação de natimorto ou neomorto, que é o caso da criança que venha, o natimorto acontece após a 20ª semana gestacional, em que a criança falece dentro do útero ou no trabalho de parto. E o neomorto é aquela que não completa 28 dias, chega a 28 dias incompletos. Neste caso, a servidora pública ela não vai estar usufruindo de licença maternidade, mas sim de licença para tratamento de saúde. E caso ela venha a falecer no período da licença maternidade, em 2019 a lei municipal teve uma alteração e acrescentou ao direito ao cônjuge ou ao convivente desta servidora, ele sendo servidor público, a estar usufruindo dessa licença maternidade de 180 dias. Então, ou vai ser os 180 dias, ou vai ser o período que estava faltando para completar esses 180. Mas para isso ele tem que ser servidor público municipal de São José. Então, foi garantido esse direito em 2019 a este servidor público. A licença maternidade, é importante mencionar,
que houve algumas alterações em âmbito municipal de São José dos Pinhais, tendo em vista a atuação do sindicato em decorrência de alguns comportamentos da administração pública. O primeiro caso que aconteceu foi que servidoras públicas que usufruíam dessa licença maternidade no período de 6 meses, elas eram obstadas de participar do processo de avaliação. Não participando do processo de avaliação, elas não conseguiam participar do processo de progressão simples ou qualificado, e com isso elas tinham a sua vida funcional prejudicada, inclusive não tendo aumento de vencimentos. Em decorrência desse ato administrativo, o setor jurídico do sindicato entrou com uma ação judicial discutindo este comportamento da administração pública, inclusive o artigo 158, que deixava bem claro que não aceitava o período de licença maternidade como de efetivo exercício. O Poder Judiciário entendeu os argumentos apresentados pela entidade sindical, afastou a aplicação deste artigo da lei municipal, visto que de fato ele contrariava o direito constitucional, inclusive um direito social dessas servidoras, e passou a garantir que essas trabalhadoras, independente de estarem usufruindo de uma licença maternidade, elas tinham o direito de estar participando do processo de avaliação. Em decorrência disso, o ente público, não tendo outra alternativa, ele precisou modificar a sua lei municipal. Então, hoje, o artigo 158 considera-se como de efetivo exercício a licença maternidade, a licença adotante e paternidade. Então, assim, houve essa modificação. Eu passo isso para vocês para informar que antigamente não era esse o entendimento da administração pública. Outra situação também é em relação às servidoras públicas que trabalham no cargo de professora e que exercem a ampliação de jornada. É aquelas servidoras que têm um padrão de 20 horas e que depois elas podem estender através de um contrato para 40 horas. Neste período que elas vinham a usufruir de licença maternidade, este contrato era encerrado por parte da administração pública e elas deixavam de receber os seus vencimentos. Novamente, o sindicato precisou atuar, entrar com medidas judiciais, perante o Poder Judiciário, para discutir esta situação do ente público. E no Poder Judiciário, o entendimento não foi diferente. Novamente, o Poder Judiciário protegeu o direito dessas trabalhadoras, no sentido de que elas deveriam estar recebendo seus vencimentos no período da licença maternidade, seja em relação ao padrão, quanto à questão da ampliação de jornada. Então, com isso, a administração pública hoje tem a informação de que não está mais acontecendo isso, de que as servidoras que fazem ampliação de jornada e venham usufruir de uma licença maternidade, elas estão recebendo seus vencimentos. Caso aconteça diferente disso, vocês têm que estar cientes de que é um ato que não pode estar acontecendo por parte da administração pública. Então, a gente verifica que aconteceu muitas alterações quanto à licença maternidade, inclusive um crescimento jurídico por parte do município em relação a isso. Não foi de forma, vamos dizer assim, automática deles, mas sim por uma pressão que veio do sindicato com várias atuações de processos judiciais, que chegou ao momento em que eles não tiveram outra alternativa a não ser regularizar esta situação. Em relação à licença adotante, ele está previsto também no artigo 136 do Estatuto do Servidor Público, um período de 180 dias para aqueles servidores que participem de um processo de adoção ou de guarda para fins de adoção. Então, esses servidores eles têm direito à fruição dessa licença adotante de 180 dias. Esse período de 180 dias também foi modificado, porque há um tempo atrás existia uma diferenciação em conformidade com a idade da criança ou do adolescente. Então, ele variava do máximo de 180 dias para o mínimo de 45 dias. Este ato foi questionado também pelo jurídico do sindicato, tendo em visto que, além de afrontar a Constituição Federal, ele também afrontava o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por
Por que eu falo isso? Porque quando a gente está falando de licença maternidade, licença adotante, ou até mesmo a licença paternidade, nós não estamos falando apenas do direito do servidor público, daquele trabalhador, mas sim de uma criança que está envolvida naquela situação, seja porque ela acabou de nascer e precisa do acompanhamento materno ou paterno, seja porque ela está entrando em um processo de adoção ou de guarda e que estará participando de uma família em que ela vai conviver e que ela tem que se adaptar àquela nova rotina de vida. Então nós estamos falando de direitos de crianças e adolescentes também. Então, em decorrência disso, houve uma atuação jurídica, sim, do sindicato, questionando essa diferenciação de tempo, porque como assim a administração pública pode legislar no sentido de que uma criança de 2 anos tem o direito à licença de 180 dias, enquanto que uma de 4 não. Ela tem um direito menor de tempo com os seus pais adotivos. Então, o Poder Judiciário veio de encontro com o entendimento do sindicato e aplicou, né, a justiça no sentido de que deveria ser garantido a todos os adolescentes ou crianças o direito de 180 dias, independente da idade. Então, a partir daquele momento, o servidor público que viesse a adotar uma criança, ele iria usufruir de 180 dias. Como não teve alternativa, a administração pública resolveu arrumar esse erro, né? Essa aberração legislativa que tinha dentro do Estatuto do Servidor Público. E hoje, em conformidade com o artigo 136, é concedido um período de 180 dias. Essa licença, em conformidade com o parágrafo 1º deste artigo, terá início a partir da data da emissão da sentença definitiva de adoção ou termo judicial de guarda para fins de adoção. E ela deverá ser apresentada dentro de um prazo de 3 dias úteis, tá? Contados da sua expedição. Em caso de adoção ou guarda para fins de adoção conjunta, ou seja, 2 servidores, um casal que trabalham no município de São José dos Pinhais, eles venham a adotar uma criança ou um adolescente, não vai ser concedido licença adotante para ambos, apenas para um. E também é garantido esse período de 180 dias para os servidores que são da iniciativa do regime seletista, né, seja empregado público ou aquele que exerce cargo exclusivamente comissionado. Então, a administração pública abrangeu este direito a esses servidores de 180 dias. E também, em decorrência desta modificação que aconteceu na lei em 2019, tá, que alterou essa diferenciação de tempo que existia a depender da idade da criança, ela garantiu no seu parágrafo, deixa eu ver qual que é o parágrafo, no artigo 136A, tá, ela garantiu que aquelas licenças que estavam em trâmite naquele período da modificação da lei, eles estariam revendo o ato e aplicando os 180 dias. Então, se a pessoa foi concedido à época para ela 45 dias, estaria sendo revisto e ela estaria usufruindo de 180 e não de 45. E também a diferenciação que existe de 120 para 180 dias, seja em relação à licença maternidade ou à licença adotante, o custeio desse valor fica por cargo da administração pública. Então, essas são as informações importantes em relação à licença maternidade e à licença adotante, e principalmente a modificação que aconteceu dentro do âmbito municipal, né, no estatuto, devido às atuações do sindicato sobre esses assuntos de extrema importância. Em relação à licença paternidade, ela está prevista no artigo 137, é previsto o direito de 5 dias, contados a partir da data de nascimento da criança. Então, e quando for questão de adoção ou guarda, tá, também é concedido esse prazo de 5 dias. Esse prazo de 5 dias ele pode ser mudado para 20 dias,
caso aconteça a situação prevista no artigo 137, parágrafo 1º, que dispõe que a licença terá início a partir da data da emissão da guarda de sentença definitiva ou adoção ou termo judicial de guarda ao adotante, que deverá apresentar no prazo máximo de 3 dias úteis. O parágrafo 1º ele está falando quando que vai ter o início dessa licença paternidade. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo, ele aumenta esse período de 5 dias para 20 dias nas situações em que o filho for deficiente físico, sensorial ou mental, em caso de nascimento prematuro, grave enfermidade, doença que exige tratamento continuado ou ainda nos casos em que a mãe for vítima de grave enfermidade. Então, nessas situações, através da Lei 3.372 de 2019, é uma lei recente também, ele aumentou de 5 para 20 dias. Então, essas são as informações que eu tenho para passar hoje para vocês sobre essas licenças previstas dentro do Estatuto. E numa próxima apresentação eu estarei falando sobre outras licenças que existem. Eu desejo a vocês uma boa noite, né? E que fiquem com Deus e até a próxima.